Bem-vindos a mais um episódio em Casa com Marina e hoje eu vou falar de um assunto muito importante, uma regra de etiqueta que ninguém pode esquecer. A dica então é como se comportar numa mesa. Você sabia que tem várias etiquetas no sentido de como manusear os talheres, os copos, ou seja, como se servir? Hoje eu vou explicar um pouquinho de cada detalhe para você não fazer feio e saiba que isso representa um sinal de educação e de bons tempos, porque hoje em dia a gente tem várias situações onde você tem que se reunir com um amigo ou com seu chefe ou um jantar de negócios e é muito importante você não passar nenhum tipo de mico nessa situação. A primeira regra é em relação ao guardanapo. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas falando: Marina, eu não sei o que fazer, nem com o porta-guardanapo, nem aonde eu coloco o guardanapo. Ele vai estar aqui em cima, sobre o prato, como esse daqui, ou então na sua lateral esquerda. Essa é a regra fundamental de onde colocar os guardanapos. O que fazer? Você retira essa argola, mais conhecida como porta-guardanapo, e você pode colocar em qualquer local, na própria mesa, e o guardanapo ele vai diretamente para o colo, ou seja, ele é para isso. De nada adianta você tirar e colocá-lo assim. Essa não é a proposta é que esse tecido fique escondido. A função dele é nada mais do que limpar a boca. Então, se você tiver com batom, por exemplo, uma coisa importante para as mulheres de plantão é que se use o guardanapo de papel, que normalmente está dentro desse de linho ou de tecido. Bom, colocado o guardanapo no colo, vou até sentar assim para vocês verem melhor, ele só deve sair quando terminar o jantar ou a refeição. Caso você precise sair antes por algum motivo, você jamais deve devolvê-lo à mesa enquanto as outras pessoas estão se alimentando. Você deixa o guardanapo na cadeira onde você estava sentado. A segunda regra em relação aos talheres, eu brinco que eles são os temidos talheres, porque muitas pessoas chegam e tem mais de um modelo e ficam um pouco perdida, mas não precisa, é uma regra muito fácil e que aqui hoje você vai aprender. Lembre-se de começar sempre a refeição, a primeira refeição, com um talher que está para fora, o mais longe do prato. Nesse caso, seriam esses dois, que são os indicados para a salada. Mas Marina, não vou comer a salada. Não quero, não gosto, não estou com vontade. Ok, espere as pessoas comerem a salada. Você não os utiliza, você aguarda a próxima refeição. Prato principal, os talheres maiores. Se por um acaso a refeição é um peixe ou algum frutos do mar, utilize esse do meio ou então o talher de peixe. Via de regra, não se coloca quando não tem peixe ou frutos do mar, não se coloca esse talher e você vai encontrar assim. Esse é o padrão, é o normal. E não é difícil, como vocês entenderam, como eu já expliquei. Comece sempre do mais distante do prato até então chegar na refeição principal. Marina, e esse pãozinho aqui que a gente adora? Quem não gosta de um pãozinho, né? O pão não se parte com a faca, é sempre com as mãos. Mas não é anti-higiênico, a gente espera que todo mundo lave as mãos antes das refeições. O que não se pode fazer é partir o pão. Não faça isso, gente. Muito feio. Com relação às taças, normalmente você vai encontrar duas. Mas Marina, por que duas? Eu vou servir aqui na minha casa, vai ser só um suco, ou então uma água, ou somente refrigerante. É importante você colocar esse primeiro copo, tá? Que ele é para água. E se você pudesse, antes de servir o almoço ou o jantar, convidar as pessoas para irem à mesa, você pode já servir a água até nessa altura. Não se deve colocar até a boca do copo. Não é de bom tom, não é tão educado. Então, o interessante é você servir assim, um dedo acima da metade. Aproximadamente, não precisa ser perfeito assim, né? Também não tô tão fresca, gente. Brincadeiras à parte, é interessante lembrar que sempre a taça menor, ela vem primeiro, deixando a próxima a maior e aí depois talvez uma terceira no meio, que seria ou de champanhe, de prosecco ou de um vinho. Porém, essa taça aqui, ela deve servir para um vinho ou também para uma opção de refrigerante, suco, enfim. Mas eu quis demonstrar e colocar aqui para que vocês entendam, quando tiver essa terceira opção, vocês saberem para que serve. Só um parêntese, não é apropriado colocar na mesa
Mas eu queria mostrar. Esse aqui é um copo propício para o whisky. Copo baixo, sim, mais largo. Ele é bem interessante para whisky. É um modelo que eu gosto muito de usar aqui em casa. Mas não se deve colocá-lo sobre a mesa. Mas sim esse para água e esse outro para vinho. O ideal é que seja para vinho, mas ele também pode ser usado para refrigerante, enfim. Sempre, principalmente mulheres, a gente que usa batom, limpar a boca antes de tomar aí a sua bebida, para que o copo não fique marcado. Isso sim é pagar um mico, fica muito feio. Bom, gente, hoje isso daqui foi uma regra básica, principalmente para quem fica perdido aí na hora de servir nos talheres. Eu vou mostrar aqui ao final, vocês vão ver algumas colinhas interessantes para você visualizar e ter sempre em casa. Na cozinha minha mãe deixa na copa para as funcionárias sempre uma colinha mesmo de verdade, um modelo que ela está acostumada a servir aqui em casa, porque aí não tem erro. No final de semana, às vezes eu mesma adoro servir a mesa e colocar a mesa. Eu confesso que mesmo tendo essa habitualidade de organizar as mesas para vocês, pro blog e até na minha própria casa, às vezes a gente acaba se confundindo. Ai meu Deus, a faca é aqui, o garfo é aqui, né? Como que funciona aqui da sobremesa? Normalmente a gente coloca aqui em casa somente uma colher, que eu acho que já é o suficiente. Se você for servir algo que precise de uma faca, por exemplo, um abacaxi horrível, comer sem um garfo, uma faca, você deve seguir a regra que eu vou mostrar também ao final do vídeo. Então, não se assuste, são muitas opções sim de talheres, mas agora, depois desse episódio, você não vai mais fazer feio, vai mostrar, ó, que você está arrasando na hora de manusear aí os talheres e também montar sua própria mesa. Bom, para finalizar, eu não poderia deixar de falar para vocês qual é a mão que a gente deve cortar e até servir o alimento até a boca. Você pode segurar tanto na mão direita, esquerda quanto na direita, mas a faca sempre na mão direita. E é fácil, porque olha, a regra ela sempre vai estar aqui, então lembrar disso, a faca sempre no mesmo lugar. Eu, por exemplo, ó, eu corto, aí eu coloco o talher, a faca ou aqui sobre o prato ou no descanso, levo até a boca com a mão direita, mas eu confesso que às vezes também me sirvo com a mão esquerda. Isso não tem problema, o problema só é em relação à faca, lembrando sempre que a mão vai até a boca, não é a boca que vai até a mão, né? Às vezes na rapidez a gente sabe, então nem se curve. Então assim, ó, no máximo inclina um pouco, mas é a mão que vai até a boca. Isso eu falo pra Vivi desde, sei lá, desde que ela tem 3 anos. Vivi, a mão que vai à boca, porque é de criança que a gente vai ensinando e que eles vão pegando. Então, mamães de plantão, fica aí a dica. Esse, olha, é o descanso de talher. Se você não tiver em casa ou ele não tiver na mesa, você pode colocar então o talher aí da salada, assim, olha, no cantinho, tá vendo, gente? Ou até mesmo assim, lembrando-se sempre que ao finalizar uma refeição, você pode colocar o talher assim. Existem pessoas que colocam assim, e a regra mesmo básica é assim, olha. O garfo sempre aqui para baixo, a faca com os dentinhos acompanhando aqui para baixo também o garfo, tá? Exatamente nesse sentido. Então aí existem 3 opções. Eu mesma não sigo esse padrão mais tradicional, eu costumo colocar o talher assim, que significa o quê? Finalizei, já estou satisfeita. Então essa regra é super importante, porque senão a pessoa que te convidou, o anfitrião, ou até mesmo um garçom de um restaurante fica meio perdido aí, se a pessoa finalizou ou não a sua refeição. É isso. Quem tiver dicas pode deixar aqui comentários abaixo, que eu vou adorar responder um a um. E aguardo vocês para o próximo capítulo do Em Casa com Marina, que é um tema bem bacana, vocês vão gostar. Beijo, obrigada pela atenção. Don't want to know, no, no.